A ocupação do território brasileiro inicialmente se deu ao longo do litoral, pois era a área de ocorrência do pau-brasil, onde foram feitas feitorias como as do Rio de Janeiro, de Cabo Frio, de Todos os Santos, de Santo Aleixo e de Pernambuco. As feitorias eram fortificações com armazéns para armazenar o pau-brasil e outros produtos. Assim, as primeiras vilas foram ao longo do litoral, com algumas expedições para o interior. Como já vimos, o sistema de capitanias hereditárias durou pouco, de 1534 a 1548, quando o governo português instituiu o governo geral em 1573, justamente porque o sistema de capitanias não deu certo. O Brasil, em 73, já possuía uma estrutura administrativa em duas partes, a repartição do norte e a repartição do sul, porém, os limites de Tordesilhas não foram expandidos. Durante o século XVII, ou seja, até 1600, o território inicial foi se expandindo com a pecuária para o interior, saindo da Bahia, depois pegando, subindo pelo Rio São Francisco e chegando até o Maranhão. A outra, saindo de Olinda e ocupando os sertões da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Nesse período, os piratas passaram a estabelecer comércio pelo rio Amazonas, as chamadas drogas do sertão. Para impedir esse comércio, Portugal construiu fortes ao longo do rio Amazonas e padres jesuítas estabelecem missões em aldeias jesuítas para catequizá-los. Esses fortes e essas missões viraram vilas e ampliaram o território brasileiro para o norte. Essas drogas do sertão eram produtos como cacau, castanha do Pará, guaraná, pau-cravo, urucum. Tefé é um exemplo de uma cidade que surgiu de uma missão jesuítica, e Macapá, de um forte português às margens do rio Amazonas. No final desse século XVII, descobre-se ouro em Minas Gerais. O ouro, ele está incrustado nas fendas das pedras e a lavra é feita nas margens dos riachos. No século XVIII, o território brasileiro se amplia pela pecuária no sul para abastecer as atividades das minas. A presença na região norte pelas drogas do sertão se intensificam. E a mineração e a pecuária amplia o território para o oeste. Essa última, graças à ação dos bandeirantes, saindo de São Paulo para o interior do país. Os bandeirantes eram grupos de centenas de mercenários saindo de São Paulo para o interior, em busca de índios para vender como escravos nas fazendas e em busca de pedras preciosas e ouro. O nome bandeirantes se deve à bandeira levada à frente de cada grupo. Chama a atenção como bebiam água. Dá uma olhada. Igual a animais. Nessa época, o território brasileiro já está o dobro do seu início. Em 1709, tínhamos no Nordeste o Maranhão, Pernambuco e a Bahia. São Paulo chegou à máxima expansão, com o Rio de Janeiro no litoral. No norte, o Grão-Pará e no sul, o Rio Grande de São Pedro. Já em 1750, o Maranhão desmembra o Piauí. São Paulo deixa de existir e passa a ter o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No sul, temos Santa Catarina e o Rio Grande de São Pedro. A pecuária teve uma importância relevante para a ampliação do território, seja para dar suporte às atividades de mineração, das fazendas e dos engenhos, seja também pelo transporte ou simplesmente para o fornecimento de carne. Ainda no século XVIII, inicia-se o cultivo do algodão no sertão nordestino, voltado para abastecer as recém-criadas fábricas de tecido na Inglaterra. Em 1790,
o território brasileiro já está bem diferente das capitanias hereditárias, seja pelo tamanho ou até mesmo pela sua composição. No Nordeste, Pernambuco perde o Rio Grande do Norte e a Paraíba, e a Bahia perde Sergipe e o Espírito Santo. O Rio de Janeiro volta a ser uma faixa litorânea e volta ao estado de São Paulo. No norte, temos Rio Negro e o Pará. No início do século XIX, a economia vai consolidar a ampliação do território brasileiro, principalmente pelo ciclo da borracha, na Amazônia, o que atraiu muitos nordestinos para a região, além de um contingente expressivo de São Paulo. Nessa época, chegam os imigrantes para ocupar áreas do sul do Brasil e para trabalhar nas lavouras de café em Minas Gerais e no interior de São Paulo. Em 1817, o mapa do Brasil se modifica novamente. No Nordeste, Pernambuco perde Alagoas e a região Norte volta a ter apenas o Grão-Pará. Em 1829, essa região passa a ter o Amazonas e o Pará. No Nordeste, Pernambuco perde a parte do sertão baiano. E no Sudeste, surge o Paraná e Santa Catarina amplia seu território. Em 1889, o Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul ampliam seus territórios para o oeste. É a época do ciclo do café, que se deu muito bem nas serras de Minas Gerais e no interior de São Paulo, trazendo fortuna e desenvolvimento para a região. E por fim, em 1943, surgem os territórios de Iguaçu, Ponta Porã, Guaropé, o Brasil compra o Acre da Bolívia, surge o Rio Branco e o Amapá. Finalizando, em 1988, quando deixam de existir os territórios de Iguaçu e Ponta Porã, surge o Mato Grosso do Sul, Guaporé vira Rondônia, e Rio Branco vira Roraima, surge o Tocantins e Brasília no centro-oeste do país. Bom, meus amigos, a gente termina agora a aula de formação do território brasileiro. Espero que vocês tenham entendido que a formação do território brasileiro, ela vai desde a chegada dos portugueses aqui, que vem posteriormente à disputa por terras descobertas entre Portugal e Espanha, até o avanço do sistema de capitanias hereditárias, o avanço pelas atividades econômicas, seja ela as drogas do sertão, a pecuária, o cultivo do café, a mineração, o ciclo da borracha, como também a ação dos bandeirantes e a ação dos padres jesuítas. Então tudo isso concorreu para o aumento do território brasileiro, para o norte, para o oeste, pegando a região central, e para o sul do Brasil. Desde já, desejo a todos muita paz, muita saúde a todos, que Deus nos ajude nesse caminhar contra esse vírus letal que é o vírus do Covid-19. Fiquem em paz, até a próxima.